Bom, meus irmãos, a paz de Alcha, tô aqui para gravar mais um áudio. Eu sou o irmão Leonardo, do Corpo de Salvador, Bahia. E esse vídeo é para os irmãos novos que estão chegando, né? Que vieram de denominações, Assembleia, Adventistas, Testemunhas de Jeová, que chegaram agora e tem uma grande dúvida, que é para guardar a lei, é para guardar os sábados, deixar de comer isso, comer aquilo. A gente vai ver isso aqui agora. Vamos começar. A gente sabe que a lei, né, a lei que veio direto do Criador, transmitida para Moisés, ela veio com os 10 mandamentos, correto? Correto. E além das 10 leis, dos 10 mandamentos, tem mais outras 603, totalizando 613 leis. Ela tem o nome de Torá, o nome, né? Então a gente vai ver aqui aonde começou essa aliança, né? Porque a gente sabe que os mandamentos é uma aliança. E a gente vai ver isso aqui agora, dentro das escrituras. Vamos abrir aqui, Êxodo, capítulo 24, versículo 7 ao 8. Que diz: Depois Moisés pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos de Yahweh, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram: Nós obedeceremos a Yahweh e faremos tudo o que ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias. A gente vai ver também que alianças, elas estão sempre relacionadas com sangue, né? Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: Este é o sangue que sela a aliança que Yahweh fez com vocês quando deu todos estes mandamentos. Então a gente viu aqui que uma aliança foi feita mediante a lei e o sangue, correto? A gente vai ver que lá no livro de Deuteronômio 31, do 16 ao 21, a gente vai ver que Yahweh faz meio que uma profecia, dizendo que o povo israelita romperia essa aliança, né? E a gente vai ver o Eterno profetizando isso, sabe aonde? Jeremias capítulo 31, versículo 31, 32, que diz assim: Eis que os dias vêm, diz Yahweh, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram a minha aliança. Quando aqui está escrito assim, pois eles não honraram a minha aliança, foi o que ele disse lá no livro de Deuteronômio 31, 16 ao 21, que ele meio que fez a profecia lá, né? Dizendo que o povo de Israel iria romper essa aliança, né? Ou seja, aqui no livro de Jeremias 31, versículo 31, 32, ele já afirma que no futuro faria uma nova aliança, né? Então vamos ver essa aliança se cumprindo no Novo Testamento. Vamos aí, Lucas 22, versículo 19 ao 20, que diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Olha aí, aliança relacionada com sangue. Isso aqui é assunto para vídeo também, tá? Este cálice é nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Tá vendo? Então, uma nova aliança foi feita aqui, ou seja, duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Eu espero que esteja claro aí, tá?
que são duas alianças, a da lei e a da graça. A gente vai ver aqui agora nesse tópicozinho aqui que eu escrevi, que diz assim: a nova aliança deu início à justificação na graça e não na lei. Eu vou pedir para os irmãos aí abrirem aí no livro de Romanos 3, versículo 24 ao 26, que diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Yahshua Mashiach, ao qual Yahweh propôs para a proposição pela fé no sangue de Yahshua, olha o sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometido sob paciência de Yahweh, para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yahshua. A gente vê aí que a justificação veio por meio da fé. Vocês podem estar olhando aí no versículo de cima, versículo 20 e um pouquinho a mais no versículo 28, que fala que o homem é justificado pela fé sem a obra da lei. Tremendo, viu? Vamos pular aí para o livro de Efésios. Daqui a pouco a gente volta para o livro de Romanos, que vai ter mais aí. Vamos pular para o livro de Efésios 2, versículo 8 ao 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Yahweh, não por obra de lei, para que ninguém se glorie. Aí tá bem claro, né, que a justificação, a salvação vem por meio da fé e não por obras de lei, para que ninguém se ache, para que ninguém fique se dando glória. Eu não bebo, não fumo, não roubo, guardo isso, guardo aquilo, então sou salvo. Negativo. O Eterno, olha, quanto menos de nós e mais de Yahweh, melhor. Ou seja, Yahweh tem que ser glorificado. E como é que ele vai ser glorificado? Por meio da nossa fé, né? Vamos voltar agora para Romanos. Vamos abrir aqui Romanos 6, versículo 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bem claro, tá? Esse versículo aqui está bem esclarecido. Aqui fala claramente que não estamos debaixo de lei, não estamos debaixo de lei, mas debaixo da graça. Irmão, então tem que anular a lei? Não, a gente não vai anular lei alguma. A gente vai ver lá na frente que não tem que anular lei nenhuma. Vamos aqui agora para o livro de Gálatas 3, versículo 23 e 25, que diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se revelar, que a gente sabe que quem se revelou foi Yahshua, né? Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Yahshua, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo desse tutor. Outro versículo bem claro aí que Paulo deixou aí pra gente. Ele deixou bem claro que antes a gente era guardado debaixo da lei. Depois que se revelou a fé por meio de Yahshua, já não estamos na lei, estamos na graça, estamos na fé. Tremendo aí essa questão. Tá mais que tremendo aí, tá mais que claro, né? Agora vamos para Gálatas 4, versículo 4 ao 5, que diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Yahweh enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Tremendo isso daqui, meus irmãos. O Eterno é maravilhoso. Deixou tudo claro aqui. E Yahshua nasceu debaixo da lei, porque a gente vê lá no livro de Mateus, no livro de Lucas, que Yahshua, né, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei em vida lá
né? E aqui nos diz que ele nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Se ele veio resgatar os que estavam debaixo da lei, eu que quero estar com Yahshua vou continuar debaixo da lei? É óbvio que não. Vamos continuar aqui. Atos 13, versículo 38 e 39, que diz assim: sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que, mediante Yahshua, que é anunciado o perdão dos pecados, e por intermédio de Yahshua, todo aquele que crê é justificado de todas as suas faltas, de antes que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Tremendo essa aqui, meus irmãos. Rapaz, isso aqui é forte, 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 forte demais. Olha o que fala, ó, é por intermédio de Yahshua, todo aquele que crê é justificado de todas as suas faltas, que antes não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Aqui deixou claro mais ainda que ninguém era justificado pela lei de Moisés. Tá vendo que tremendo? Então não adianta vir irmão de lá dizer tem que guardar sábado, porque está escrito nos 10 mandamentos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar dízimo para ser salvo. Não, irmão, isso aí e Yahshua veio para salvar a gente pela fé. Quando um vem lá e diz, não, você tem que dar seu dízimo aqui porque está escrito em tal lugar, está escrito na lei tal, para você comprar seu pedacinho no céu. Engano, meus irmãos, engano. A gente está vendo aqui que ninguém é salvo por lei, por obra nenhuma. Isso aí é engano total. E Yahshua veio resgatar, como a gente viu lá no livro de Gálatas 4, versículo 4 ao 5, que ele veio resgatar os que estavam debaixo da lei. Então vamos continuar. Vamos aqui para Gálatas capítulo 2, versículo 16, que diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Yahshua, tá vendo? Temos também crido em Yahshua Mashiach para sermos justificados pela fé nele, como eu disse lá, né, atrás, a gente é justificado pela fé, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Pronto, aqui já disse tudo. Nenhuma carne será justificada por obra de lei. Então essa de seguir lei, meu irmão, cai fora. A gente tem que seguir a Yahshua, temos que seguir o Messias, certo? No versículo 19 aqui diz assim: pois por intermédio da lei eu morri para a lei. Aqui é Paulo falando, morri para a lei, com o propósito de viver tão somente para o Criador. Paulo morreu para a lei, para viver só para Yahweh, tá vendo aí? É forte, mas vamos continuar. Coríntios 9, versículo 20 diz assim, que é Paulo falando, né? Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse igual debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Aqui Paulo afirma aqui, ó, nesse versículo aqui, ó, que ele teve que se tornar, que ele teve que se fazer como se estivesse na lei, embora ele mesmo não esteja debaixo da lei. Ou seja, Paulo afirmou aqui que ele não estava debaixo da lei. E por que a gente vai estar debaixo de lei? A gente não tem que seguir lei, né, meus irmãos? Temos que seguir a Yahshua. Vamos agora para um outro tópico aqui importantíssimo, né? Que eu escrevi assim: quem tenta se justificar na lei de Moisés está separado do Salvador e caiu da graça, porque está debaixo de maldição. Sim, meus irmãos, isso está escrito nas escrituras, sim. E a gente vai ver isso agora. Vamos aqui para Gálatas 3, versículo 10 ao 11, que diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Forte, viu? Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. E, portanto, é evidente que diante de Yahweh ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. No versículo de cima diz assim, no versículo 10 diz:
pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Aí em seguida ele justifica, porque o que está escrito na lei também está escrito aqui, ó: maldito todo aquele que não persiste em praticar a lei, em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Por quê? Porque a gente vai ver a resposta agora no livro de Tiago 2. Vamos agora para Tiago 2:10, que diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Ou seja, se você quer guardar uma lei, você tem que guardar as outras 613 leis, que, meu irmão, é quase impossível para o ser humano em si. O único que conseguiu cumprir toda a lei foi Yahshua. Por isso que ele veio para cumprir a lei, para nos resgatar da lei, porque é um fardo pesado. E se eu não me engano, Pedro falou isso, e a gente vai ver daqui a pouco que Pedro fala que é um fardo pesado a lei. Por isso que Yahshua veio, né? Vamos continuar. Shaul fala sobre a circuncisão da lei de Moisés. Vamos ver aqui no livro de Gálatas 5, versículo 2 e 3. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Machia de nada vos aproveitará. E de novo, testifico a todo homem que, se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Como a gente viu ali no versículo de cima, né? Que todo aquele que quer guardar a lei, ele tem que guardar todas, incluindo o sacrifício de animais, incluindo várias e várias aqui que nem eu mesmo lembro, né? Mas são muitas leis, gente, muita lei mesmo. E muita gente está no engano, né? E não sabe, mas vão ficar sabendo agora. Os irmãos estão chegando, né? Gálatas capítulo 5, versículo 4, que diz: vós que vos justificais por meio da lei, estáis separado de Yahshua, opa, isso, caíste da graça. Isso aqui é forte. Aí a pessoa que chega assim e diz assim: nossa, eu tô salvo porque guardei o sábado, tô salvo porque eu fiz isso, tô salvo porque eu fiz aquilo. As escrituras afirmam aqui: vós que vos justificais por meio da lei, estáis separado de Machia, caíste da graça. Ou seja, essa pessoa caiu da graça. Fortíssimo aqui, viu, meus irmãos? Deixa eu ver aqui. Vamos para outro tópico aqui, importantíssimo, a respeito de sábados, alimentos, dízimos e casamentos. A antiga aliança. O sábado, a gente sabe que é para que os judeus lembrem-se da saída do Egito, que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 3, e em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, né? Aí a gente vê que na nova aliança está escrito assim. A gente vai ver que são tudo sombras, tudo que aconteceu lá no Antigo Testamento são sombras, são rituais, são sombras do que haveriam de vir. Isso está no livro de Colossenses 2, versículo 16 ao 17, que diz assim: ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Está escrito aqui, os dias de sábado. Estes rituais são apenas sombras do que haveria de vir, pois a realidade de todas as coisas encontra-se em Machia, encontra-se em Yahshua. Ou seja, tudo o que aconteceu lá são sombras, porque tudo se concretiza em Yahshua. A realidade, todavia, encontra-se em Machia. Em Lucas capítulo 6, versículo 1 ao 5, que diz assim: certo sábado passava Yahshua pelas searas, e seus discípulos iam colhendo espigas e debulhando-as com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus, porém, perguntaram: por que fazeis o que não é permitido fazer nos sábados?
E Alcha respondeu: Nunca leu o que Davi fez quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa do Criador e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes? Concluiu e Alcha dizendo: O Filho do Homem é o dono do sábado. Tremenda essa questão aqui, meu irmão. Tremendo. Olha essa questão aqui. Quando está escrito aqui: Por que fazeis o que não é permitido fazer no sábado? Aqui é o fariseu, né? Dizendo. Aí Alcha respondeu: Nunca leu o que Davi fez quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Aí embaixo ele diz assim, ó, os quais não é lícito comer. Ou seja, Alcha pegou e disse assim: o Filho do Homem é dono do sábado. Sabe por que ele disse isso? A resposta está em Mateus 11, 28, 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados. A gente sabe que o sábado foi feito o quê? Para descansar, não é? O sábado é um dia de descanso, de acordo com a lei, né? Aí, aqui diz assim, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tremendo, meus irmãos, tremendo. Mais claro que isso, impossível. Ou seja, o nosso sábado, o nosso descanso é em Alcha. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Tanto que nesse versículo aqui ele diz: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele veio trazer coisas leves pra gente. E a gente vai ver isso que Pedro, como eu citei lá atrás, né? Ele exorta os que queriam guardar a lei. E a gente vai ver, né? No livro de Atos, capítulo 15, versículo 5 ao 11. Mas alguns da religião dos fariseus que tinham crido no Evangelho, e eles creram no Evangelho, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidar os gentios e mandar-lhes observar toda a lei de Moisés. Ou seja, os fariseus queriam que os gentios observassem toda a lei de Moisés. Observem agora. Diante disso, reuniram-se os apóstolos e os anciões para discutir este assunto. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Irmãos, vós sabeis que desde há muito o Eterno me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. E ao que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Ial, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar de modo algum? Cremos que somos salvos pela graça no Salvador e Alcha, do mesmo modo que eles também. Que questão tremenda, meus irmãos. Em cima ele diz assim: agora pois, por que quereis tentar a Ial? É uma tentação a Ial, aqui afirmando, tentação a Ial, colocando sobre as costas do discípulo uma carga que nem nossos antepassados e nem nós mesmos conseguimos suportar. Ou seja, guardar a lei é um fardo pesado, afirma as escrituras. Então, meus irmãos, tá mais que tremendo isso daí, meu irmão. Tá mais do que revelado, né? Para alguns vai ser revelação isso aqui, né? E tem mais, vamos
continuar, né? Agora vamos falar sobre a questão de alimento, né? Onde que diz que todos os alimentos são puros, dando graça? A gente vai ver que nas escrituras que o alimento ele é purificado pela palavra, e isso está dentro das escrituras. Vamos lá. Vamos abrir aí no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 10 ao 12, que diz assim: E Alcha chamou a multidão para si e disse: Ouçam e entendam, prestem atenção. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos a avisaram: Sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram as tuas palavras? Versículo 17 ao 19. Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado para fora? Tremendo. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam a pessoa impura. Vamos continuar, que já vai ficar esclarecido. Vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, que diz assim: O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos, que Yahweh criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade, pois tudo que Yahweh criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Yahweh e pela oração. Como eu disse lá em cima, tudo é santificado pela palavra de Yahweh, dando graça pela oração. Tudo que você oferece a Yahweh é de Yahweh e de mais ninguém, porque ele é dono de tudo, ele tem a posse de tudo, mais ninguém. Bora aqui agora para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25 ao 27, que diz assim: Comei de tudo que se vende no mercado, sem questionamentos por causa de consciência, porquanto de Yahweh é a terra e tudo que nele existe. Tá vendo? Yahweh é dono de tudo, ele tem a posse de tudo. Vamos continuar. Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiseres ir, comei de tudo que vos for servido, sem nada questionar por motivo de consciência. Tá mais que esclarecido, né? Não precisa nem comentar. Vamos agora para Romanos, capítulo 14, versículo 1 ao 3, que diz assim: Aceitai o fraco na fé, sem preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Quem come de tudo, não despreze o que não come. Olha aí. E quem não come, não julgue a quem come, pois Yahweh o acolheu. Rapaz, tremendo isso daqui, meus irmãos. Forte, viu? Forte, forte, forte. Vamos continuar aqui no livro de Romanos, capítulo 14. Vamos agora para o versículo 14, versículo 14 mesmo. Aqui, que diz assim: Eu sei e estou certo no Salvador Yahshua que nada em si mesmo é impuro, a não ser para aqueles que assim o considera. Para esse é impuro. Tá vendo, meus irmãos? Ele afirma aqui que nada em si mesmo é impuro, a não ser para aqueles que assim o considera
para esse é impuro. Ou seja, quando vem um dizer, irmão, mas tal alimento é impuro. Mas era impuro lá no Antigo Testamento, porque a lei daquele povo foi feita para ver se eles iriam obedecer mesmo. E se vocês verem o Antigo Testamento, os judeus foram um povo desobediente. E a lei serviu para isso, para provar os filhos de Ial se eles eram realmente obedientes. Ou seja, tudo que Ial fez, tudo que foi feito pelas mãos de Ial é puro. Foi ele que fez, ele que criou. Ele é dono de tudo, tudo que vem até nós, a gente dá graça e é dele. Vamos continuar, que já está acabando essa questão. Tito, vamos aí vamos para o livro de Tito agora. Tito capítulo 1, versículo 15, que diz: para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Bora lá, para finalizar essa questão, vamos ler aqui Colossenses 2, versículo 20 ao 23, que diz assim: se morrestes com Yahshua para as tradições do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se ainda vivesse no mundo? Não obedeçais a regras como estas. Não obedeçam a regras como estas. Não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas ao desaparecimento, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Tremendo aqui. Tremendo, né? Meus irmãos, tremenda essa questão, né? Aleluia. Vamos agora aqui para quem era dado o dízimo. A gente vai ver para quem era dado o dízimo. Lá no livro de Deuteronômio 14, versículo 28 e 29, diz que a lei do dízimo era para os levitas, para os da tribo de Levi, para os estrangeiros, para os órfãos e as viúvas. E ainda fala que era alimentos, tá? Eram alimentos. E naquela época existia dinheiro, sim. É só ir lá e vocês vão ver lá que tem. Agora vamos ver no Novo Testamento se o dízimo, para quem é dado o dízimo, o seu dízimo. Vamos ver para 2 Coríntios 9, versículo 7 ao 10, né? Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Muitos pastores usam essa passagenzinha aqui para pedir dízimo, dinheiro, né? Bora ver aqui, para quem é realmente, né? Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Yahweh ama o doador que contribui com alegria. Eles usam só até aí essa passagem, mas vamos continuar. Certos de que Yahweh é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda a boa obra, como está escrito: distribui, doou dos seus bens aos necessitados. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. Ou seja, o seu dízimo, os seus bens, caso você queira doar, é para os necessitados. E eu vou continuar. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Então a gente viu aqui que o dízimo era dado para os que têm fome, para os necessitados, tá? Tremenda essa questão. Mas aí muita gente vai dizer, sim, mas eu sou obrigado ainda a dar o dízimo. A gente vai ver aqui agora. Em Hebreus 7 faz uma analogia entre Yahshua e Melquisedeque.
a gente vai ver aqui que lá diz que mudado o sacerdócio, muda-se também a lei. Ialcha, ele é sacerdote por ordem de Melquisedeque. Ial declarou isso. Melquisedeque é a tipologia de Ialcha. Melquisedeque era sacerdote e rei. Ialcha é sacerdote e rei. Ou seja, tem uma tipologia aí. Todos os dois são semelhantes. Só que Ialcha é o sacerdote real, o sacerdote verdadeiro, que vem de Ial. Esse é de Ial. Então vamos ver aqui. No livro de Hebreus 7. Deixa eu ver. No livro de Hebreus 7, versículo 1 ao 22. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Al Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Abraão entregou o dízimo a ele, preste atenção. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, rei de Shalom, que significa rei da paz. Por isso que o nome de Jerusalém é Ial Shalom, que significa Ial é paz. Mas vamos continuar. Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por semelhança do filho de Ial, ele permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, portanto, como era grande este homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, a tribo de Levi, receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. Contudo, este homem, que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas, no caso, Abraão. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele a quem se testifica que vive, e por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Tremendo. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, prestem bem atenção nisso aqui. Se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Ou seja, ele aqui quis dizer, se a perfeição foi alcançada pelo sacerdócio levítico de acordo com a lei, por qual necessidade veio o outro, no caso Ialcha? Porque não estava perfeito ainda. Mas vamos continuar. Pois mudado o sacerdócio, olha aqui que eu falei, mudado o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Porque aquele que sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, do qual ninguém jamais havia servido diante do altar, porquanto é bem sabido que nosso Salvador descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Tremendo! E esse fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder
de uma vida inextinguível, porque sobre ele está escrito: tu és sacerdócio para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque, que está falando de Yahshua. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Yahweh, e não foi sem juramento que esse fato se deu. Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento no momento em que Yahweh declarou: Yahweh jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Neste sentido, Yahshua transformou-se na garantia de uma aliança superior. Não tem essa de forçar dar dízimo, porque não tem nada no Novo Testamento que afirme isso, entregar dízimo para pastor, porque aqui mesmo diz, que muitos se fizeram sacerdotes sem juramento, muitos querendo dízimo. Quem? Pastores querendo dízimo, mas Yahweh não jurou nada a eles, não disse a eles: vocês são sacerdotes. Não, eles que estão pedindo dízimo. Pronto, meus irmãos, aí muitos irmãos estão assim: tá, irmão Léo, mas que lei eu devo seguir? Qual lei eu devo seguir? Bem, vocês vão ver agora quais leis vocês devem seguir. Vamos agora aqui para Marcos. Abra aí Marcos capítulo 12, versículo 29 ao 31. Respondeu Yahshua: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, Yahweh nosso Altíssimo é o único Altíssimo. Amarás a Yahweh, teu Criador, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outros mandamentos maiores do que estes. Essa passagem de Marcos 12, Marcos 12, versículo 29 ao 31 é igual a Mateus 22, 36 ao 40 e Lucas 10, 27 e 28. Vamos lá. Agora vamos ver só testificação agora. Romanos 13, 8, 10. A ninguém deveis coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Ou seja, quem ama, cumpriu a lei. Gálatas 5:14, que diz assim: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amará o teu próximo como a ti mesmo. No livro de Gálatas 6:2 fala a mesma coisa: levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Machia. Tremendo. Vamos agora para 1 João 3, 23 e 24. Ora, este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho, Yahshua, Machia, e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, em Yahweh permanece e Yahweh nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Ou seja, quem cumpre esses mandamentos, Yahweh permanece em você, meu irmão. Aleluia. E para concluir essa questão, 1 João 4, versículo 21. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Yahweh, ame de igual forma a seu irmão. Ou seja, estas são as leis que você tem que guardar.
amar a Yao e amar a Yausha, e amar os seus irmãos. Essas são as leis que você deve seguir. Para o amor não há lei certa, não há nada. Você tem que amar. Amando, você cumpriu a lei. Aí ainda vem aqueles irmãos ainda, oh meu irmão, e se eu quiser continuar guardando a lei da minha denominação? E aí? A resposta vai vir agora. A palavra diz que não se pode seguir dois mestres. Caso siga dois mestres, você acaba se tornando adúltero. Ou você segue Moisés, ou você segue a Yausha. Escolha. Quer ver onde está escrito isso? Romanos 7, versículo 1 ao 4, que diz: irmãos, falo convosco como conhecedores da lei, que é Paulo falando. Não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma esposa apenas enquanto ela vive? Ele está aqui fazendo uma analogia. Vamos continuar. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morre, ela está livre da lei do casamento. Aí agora ele vem. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerado adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não a estará adulterando. Agora que vem aqui, ó. Assim também vós, meus irmãos, assim também vocês, meus irmãos, morrestes quanto à lei, morrestes para a lei, mediante o corpo de Machia, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Yao. Ou seja, ele fez aqui a analogia. Vamos aqui continuar. E sabemos que nenhum adúltero herdará o reino, né, meus irmãos? Então, a gente não quer estar em adultério. Ou a gente é casado, né, como Shaul ali diz, ou a gente é casado com um ou é casado com outro. Ou a gente é casado com Moisés ou é casado com Yausha. Eu estou casado com Yausha. E a gente sabe que no livro de 1 Coríntios 6, 9 e 10, afirma lá que nenhum adúltero herdará o reino, né, meus irmãos? Então, para finalizar, aquele que quiser continuar, a palavra diz que todo aquele que peca voluntário, não há perdão. Então, isso está registrado no livro de Hebreus 10, 26 e 27, que diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Yao. Tem outras passagens aqui, mas eu acho que já tá bom para finalizar, meus irmãos. Eu espero que os irmãos tenham entendido que não estamos na lei e nem na graça. Vou deixar aí todas as passagens usadas e as passagens que não foram usadas na descrição do vídeo. Fiquem na graça e na paz do Eterno. Desculpa aí o tempo, acho que é quase 1 hora de áudio, mas é para ficar bem explicativo essa situação de lei e de graça, porque a gente está na graça, meus irmãos. Nós estamos na graça e temos que sair do engano. As escrituras diz que nós temos que ter o pleno conhecimento da verdade, e é para isso que estamos aqui, meus irmãos. Fiquem na graça e na paz do Eterno. Louvado seja o dos exércitos. Assim seja, meus irmãos. Aleluia.